Meu Deus. Som do riso. Gravar? Vamos lá. T. Gravando. Clica na tela. Fica mais claro. Ô pai, e aí sim, começa a gravar. Clica na tela para ficar mais claro. Gravando. E aí, Siri, comece a gravar. E aí, Siri? E aí, Siri? AC/DC, amarrado. Vocês estão ao vivo? Eu começo? 1, 2, 3 e ação. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo esse vídeo aqui, mas muito bom ter você por aqui. Nós estamos aqui com essa galera de peso hoje aqui, literalmente de peso, né? Brincadeiras à parte. Quero agradecer aqui a presença do Nicolas Morgado, vão estar se apresentando melhor daqui a pouco. Wilson Ferreira, né, que a maioria de vocês já conhecem, e ali é o Victor, né? Victor Diniz. Quem são esses meninos aqui? São homens que têm dedicado a sua vida para um propósito maior do que eles. Amém. Porque essa é a verdadeira razão da felicidade, né? É quando você dedica a sua vida para um propósito que é maior do que você. E eles têm vivido isso, estiveram conosco esse final de semana, estão conosco aqui ainda, e nós já fomos muito ministrados pela vida deles. Então nós decidimos gravar esse vídeo aqui, deixar esse vídeo registrado para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E dito, né, feito essa introdução, quero dar a oportunidade aí para que cada um deles se apresente melhor, né, conte um pouco da sua história. E a intenção nossa aqui é fazer um bate-papo leve, gostoso, compartilhando experiências e podendo realmente usar a internet, usar a tecnologia para levar ainda mais informação para você sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus está em movimento, né? E nós cremos num reavivamento que Deus tem derramado sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação, e eles têm perseguido, né? Têm vivido nessa onda desse avivamento, nesse mover de cura, de milagres, porque quando nós falamos de um país evangelizado, que o Brasil já é um país evangelizado, mas o Brasil agora precisa ser tocado, né? Tocado por esse mover, por essa unção de cura, de paternidade, de reavivamento realmente, que por onde eles têm passado tem feito a diferença. Sem mais delongas, vamos lá então. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, tenho 32 anos, sou ali da Igreja da Cidade em São José dos Campos, participo ali de ministérios proféticos na igreja e também lidero localmente na Igreja da Cidade em Jambeiro os ministérios proféticos. Então eles me chamam com ofício de profeta mesmo, para equipar os santos, equipar a igreja e ministrar as pessoas de uma forma leve, né? Acredito que os intercessores, os profetas e os ministros em geral da igreja precisam ser pessoas mais felizes, né? A gente pega às vezes em alguns lugares assim, os intercessores muito carrancudos, assim, cara fechada, a batalha tá tensa, mas a gente tem aprendido, né? Tem aprendido de Deus mesmo, pra gente ser pessoas felizes assim ao ministrar, né? Então a gente traz muito essa leveza. Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia. E meu nome é Wilson Ferreira, eu sou pastor atualmente na Pier 49 e também tenho no meu coração esse sentimento de levar o fogo do avivamento pelo Brasil. Como o pastor Júnior disse, eu não sou evangelizado, mas eu vejo o Brasil, e muitas pessoas veem isso, como um celeiro de envio de missionários. E também há uma necessidade no Brasil de um reavivamento, de ter essa cultura, né, do reavivamento, que não seja uma coisa de um dia, de uma semana, mas que seja algo contínuo. E eu creio que essa é uma tarefa que algumas pessoas têm tomado como suas, né? E eu isso por mim, que, como o pastor disse, pessoas que estão perseguindo o avivamento, porque eu vejo que eu sou parte disso, eu quero fazer isso e quero
ter esse, deixar, ou melhor dizendo, esse legado, né, de alguém que trabalhou, que fez ali o seu 1%, que o avivamento seja percebido no Brasil e venha a ser um gerador para o envio de missionários para outras nações. Amém. Meu nome é Victor Diniz, eu tenho 19 anos. Eu também me movimento profeticamente, em cura, profecia, palavra de conhecimento e outras coisas. Estou muito honrado de estar aqui, poder compartilhar algumas coisas com vocês. Eu acredito que vai ser um tempo muito frutífero. Acredito que coisas serão esclarecidas. Eu concordo com isso que está sendo falado, né? Eu também creio que existe uma porção reservada para a nossa nação. Eu acredito que nós não provamos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? A palavra fala em Joel 2:28 que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, né? Nós acreditamos que toda a terra será cheia da glória de Deus. E nós acreditamos que o Brasil tem um papel fundamental no envio de missionários, que irá enviar fogo de Deus para as nações. Então, eu acredito que a nossa nação, ela já provou de muito de Deus. Nós sabemos quando o Espírito Santo está agindo, mas nós precisamos realmente de uma visitação do Espírito Santo, né? Se a gente for ver nos avivamentos, na história da igreja, a gente vai ver que não foi provocado de forma humana, né? Não teve força ou violência naquilo, mas foi literalmente uma visitação divina, né? O Espírito Santo descendo e fazendo aquilo que homem não consegue fazer. Eu até estava lendo um livro onde, do Randy Clark, onde ele diz que avivamento é quando acontecem coisas que os homens não podem fazer de forma alguma, né? Nós queremos provar de coisas que nós não podemos fazer, nós não podemos produzir. Acho que é isso. É isso aí, gente. Uma honra, né? Uma honra estar com vocês aqui. Vamos abordar alguns temas importantes. Nós conversando aqui, ouvindo vocês falar, o pastor Wilson falou sobre esse reavivamento, né? Reafirmou isso. E nós acreditamos, né? Não vai ter um reavivamento sem antes um reabibliamento. E o que a gente pode ver, né? O que nós contemplamos através da vida de vocês, desse movimento que Deus tem usado o pastor Randy Clark para fazer, não só no Brasil, mas no mundo todo. E se avivamento, né? Se antes desse reavivamento vai ter que ter esse reabibliamento, esse realinhamento, realmente é isso que eu vejo demonstrado aqui, né, nesse sofá. Por quê? Porque na oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, quando ele ora não somente para os discípulos que estavam ali com ele, mas ele intercede por todos nós, ele deixa uma palavra muito forte, ele fala, eu oro para que todos sejam um, porque quando eles forem um, o mundo crerá que tu me enviaste. Então eu costumo dizer que a maior arma de avivamento que nós temos, a maior arma de evangelismo que a igreja tem, é realmente a unidade, né? É a unidade. E aqui nesse sofá aqui, isso está muito bem representado, porque a unidade, para ser unidade, ela tem que aprender de uma forma madura a conviver com a diversidade. E por que eu estou falando isso aqui? Porque por uma cristocidência, né, o Nicolas, ele se apresentou, a igreja que ele é, o Wilson, o Victor fez isso. Se você prestou atenção, cada um deles fazem parte de uma denominação diferente. E para mim, assim, gente, esse é o grande passo, a grande essência desse avivamento, né? Acho que a gente pode concordar que Deus jamais entregou e vai entregar os direitos autorais do avivamento para denominação nenhuma, e esse tem sido o engano. O que nós percebemos que o Brasil perdeu demais foi quando as igrejas, né, infelizmente no Brasil a gente tem essa triste realidade, as igrejas sem essa visão de unidade, elas têm crescido para se arrebentar, para multiplicar problemas, não é verdade? E a gente vê que esse movimento que está vindo, né, está vindo não, que já é de anos, mas que tem alcançado, que está chegando a todos nós, que está disposto a todos nós, ela traz essa marca, né, de comportar a diversidade, porque a unidade, para ser unidade, ela tem que aprender a comportar com a diversidade, a conviver com a diversidade.
E todos, acho que Deus, ele tem uma igreja só, mas que ela está dividida em vários ministérios, e cada um caminhando em dons e carismas diferentes do Espírito Santo. Mas quando eu entendo isso, e essa é uma palavra até do pastor Carlito Paz, né? Ninguém constrói nada grande sozinho. Né? Então, se você fizer sozinho, nunca vai ser grande. Uhum. Então, eu acho que Deus tem promovido através do ministério do pastor Randy Clark, além de curas, de milagres, mas acho que o maior milagre está sendo esse que nós estamos contemplando, né? Pessoas das mais diversas denominações que têm gastado, desgastado sua vida, que têm investido sua vida, seu tempo, seus recursos para cumprir o propósito de Deus, independente da placa de igreja, da denominação, mas indo até os confins da terra. E eu queria dar liberdade para vocês explanarem um pouco sobre isso, né? Eu vou falar por mim, assim, né? E vocês têm vivido isso. Fazer eventos na nossa igreja é gostoso, e a gente vê um fluir de Deus. Mas eu tenho percebido que todos os eventos que eu tenho ido, onde a diversidade de dons e talentos e ministérios, ela se encontra ali, parece que é um fluir, um destrancar mais leve da graça de Deus. Faz sentido para vocês? É isso que vocês têm visto? É isso que vocês têm vivido? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Cara, o que eu vejo é assim, da partir do VOA que a gente participou agora lá em Sumaré, né, que eu conheci o Vitor, conheci o Nicolas, conheci outras pessoas, né, Tomás, e tantos outros que, tipo, Fábio Rocha também, que são pessoas que parecia que eu conhecia desde a infância, né, e que irmãos que a gente não conhecia, mas que passou a ter um amor tão grande, né, que a última coisa que eu pensei em perguntar é de qual igreja você é, porque realmente é de uma família. E a gente vê então que Deus quer fazer apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos problemas, através das nossas N incapacidades, o Senhor, ele quer fazer com a gente. Eu poderia fazer sozinho, poderia descer aqui com seus anjos, né? Mas ele quer fazer com os seus anjos, mas com a gente. Ele quer fazer com a sua... Até uma coisa que eu não sei se foi falado hoje ou ontem, sobre quando Deus vem com a sua comitiva, né, com a sua comitiva de anjos, mas ele quer fazer com a gente. Ele tem os anjos poderosos, anjos de 10 metros de altura, enfim, com super armamentos, asas gigantes, né, derramando fogo, mas ele quer fazer com a gente. Ele quer fazer com a gente, apesar da gente, né, apesar de nós, apesar de tudo que a gente atrapalha, através de todos os atrapalhos que a gente tem, ele quer fazer com a gente. Então fica muito claro que Deus quer fazer com a gente, e a gente tem que entender isso, que nós temos que fazer com o nosso irmão. Porque Jesus fala assim, mandou de 2 em 2, ele não mandou em um sozinho, vai 2 em 2, para que haja, para que houvesse, né, e para que haja também a manifestação dele, fala, onde houverem 2 ou mais unidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? A vontade, então, fica manifesta de Deus, querendo que as coisas aconteçam com ele e com os nossos irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o nosso próprio próximo como a nós mesmos, e testando o nosso amor. Porque a hora que a gente está junto, né, a gente começa a conviver, a gente começa a receber, a gente começa, às vezes, também a perceber algumas coisas, algumas arestas nossas e do outro também, né? E aí é onde que vem o amor e cobre um monte de coisa e a gente fica feliz fazendo parte disso. Sim. Que legal, né? Vai lá, Nicolas, fala aí. Vai lá. Posso falar? Nós estamos no meio de muitos movimentos proféticos, né? Muitas pessoas proféticas. E no meio disso tudo a gente vai encontrar algumas diferenças e obstáculos também, né? A gente acaba discordando de algumas coisas também, né? No meio disso tudo, por serem pessoas de diversas tradições, às vezes um é muito mais pentecostal do que o outro, às vezes o outro é mais carismático do que pentecostal, às vezes o outro é de uma batista renovada. Então, o propósito nos une, né? Nós somos irmãos porque nós temos um único propósito. Nós acreditamos que a nossa nação precisa do Espírito Santo.
E aí nós pegamos essas diferenças e nós colocamos de lado. O propósito nos une, né? E isso é extremamente poderoso, porque eu acredito que o Senhor, ele tem uma missão e uma comissão pra gente. A minha missão individual é conhecer Jesus. A sua missão, a nossa missão individual é conhecer Jesus. A nossa comissão é fazê-lo conhecido. E aquilo que é uma dificuldade para mim, não pode ser uma dificuldade que eu vou colocar como impedimento para que o reino avance. Você falou uma palavra muito, muito sábia, né? Bem colocada, propósito. Porque quem não sabe aonde quer chegar, não é que qualquer lugar serve, nenhum lugar vai servir para essa pessoa. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósito, né? Então Deus está pegando, levantando pessoas com um propósito, realmente, de que venha o reino dele, de todas as denominações, né? O chamado é esse, é para todos estão sendo chamados para isso. E glória a Deus pela vida de vocês, né? Que tem entendido esse propósito, tem abraçado o propósito. Eu estou lembrando aqui da história de quando Golias desafiou o povo de Israel, né? Voltando um pouquinho antes do embate de Davi e Golias, antes disso, foram 40 dias ali de afronta, né? Golias, todos os dias, a Bíblia fala, de manhã e de tarde, colocava o dedo no nariz do povo de Israel, entrava na mente deles, que o maior campo de batalha espiritual é a mente, fez o rei do rei até o carregador de bagagem se sentiu um nada, né? Um nada. O psicológico deles foi lá embaixo. E ninguém se dispôs aí, porque Golias era uma batalha pessoal. Golias significa aquele que me afronta todos os dias. E ninguém se dispôs. E quando eu não me disponho, quando eu não estou vivendo o propósito, quando a igreja não está vivendo o propósito, o que a gente começa a viver? A gente começa a olhar e lutar entre nós mesmos. Porque se você perceber quando Davi chega e pergunta o que está acontecendo, qual foi a reação de Eliabe, o irmão mais velho dele? Ele foi para cima de Davi. O que você está fazendo aqui? Eu sei da presunção do teu coração. Ele já começa a ofender. Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Né? Então, o que eu aprendo com isso é que quando eu não estou com os olhos no propósito, quando eu não estou envolvido, realmente comprometido com o meu propósito, eu posso estar no meio do povo, né? Mas eu vou estar dando galho. Em vez de dar fruto, eu vou estar dando galho. Nós não podemos enterrar aquilo que o Senhor depositou de forma específica sobre nós. Né? Eu acredito que a missiologia, ela precisa nutrir a eclesiologia para que a gente tenha fome escatológica. O que significa isso? A missão, ela precisa nutrir a igreja para que a igreja anseie pela volta de Jesus. E esse sentido de missão, ele é tanto em um quesito de comunidade, onde a comunidade se envolve em questões sociais, em questões com a cidade, com o Estado e tudo mais, mas também em um sentido individual, onde eu preciso ter um senso de missão, porque isso vai nutrir a igreja para que eu tenha anseio pela volta de Jesus. Se nós não trabalhamos, e aqui a gente está falando profeticamente, no sentido do ministério profético, mas em todas as áreas, o ministério específico que o Senhor derramou sobre você, se você não tem senso de missão na sua igreja, você não tem anseio pela volta de Jesus. Você não está trabalhando para que pessoas sejam alcançadas. Então nós precisamos de propósito. Eu acredito que igrejas que não têm um senso de propósito nítido, elas não têm movimentação fora do culto de domingo. E a falta de propósito, ela é só sintoma, né? Porque qual que é a verdadeira causa? A identidade. Porque quando eu sei quem eu sou, a identidade clarifica o propósito. Quando eu sei quem eu sou, quem Deus é, quem eu sou em Deus, eu não vou ter dificuldade de me encaixar no propósito. Agora a crise começa do propósito, começa aí, quando eu não sei quem sou eu, quando eu não sei quem Deus é. E infelizmente, né, os dois principais traumas da nossa geração estão totalmente ligados à paternidade e à autoimagem. Então as pessoas estão desconectadas desse coração paterno de Deus. E também estão desconectadas com a sua própria identidade, né, com a sua autoimagem. Quem sou eu? E eu vejo que quando nós restauramos ou permitimos que Deus restaure-se em nós, né, nosso coração se conecta com o coração paterno de Deus. E aí a gente começa a ter uma revelação de quem nós somos, de quem Ele é, e o propósito vai se clarificando para nós. Mateus 16, né, lembra quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Aí os discípulos, uns estão falando que o Senhor é João Batista, outro Elias, outros estão falando que o Senhor é um dos profetas. Aí Pedro vem, né? Não, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá uma revelação em cima daquela revelação de Pedro,
Mas Jesus continua a falar, agora Jesus começa a falar sobre o propósito. Ele fala, olha, eu vou ser entregue na mão dos principais, líderes, né, vou ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus começa a compartilhar o propósito. Aí quando Jesus começa a falar de propósito, Pedro se levanta, né? Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Aí Jesus faz o quê? Chama ele de Satanás. Por quê? Porque Pedro, versículos acima, ele teve uma grande revelação da identidade de Cristo. Mas ele não havia entendido aí do propósito. Né? Rapaz, e é assim que a gente se vê. É assim que a gente olha. A gente comemora o aniversário de Jesus, a gente comemora a morte e ressurreição dele, mas ainda muitos de nós não tivemos uma clareza do propósito. Qual é o propósito da igreja hoje, né, Wilson? Por que nós estamos aqui? Qual é o meu papel na sociedade? E eu vejo você, né, Victor, 19 anos de idade, para quem não sabe, o Victor é um jovem de 19 anos, que tem ministrado com ousadia, inclusive lá no canal da igreja, tem a sua pregação que está lá, e um menino que tem pregado, tem testemunhado de Jesus, porque entendeu o propósito, tem influído nesse propósito, tem abraçado o propósito. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando a minha identidade é restaurada, o propósito vai se clarificando. E Deus está despertando isso agora, até outro ponto, estou falando demais, mas muito bom ter vocês aqui. Eu já ouvi muitos cristãos, né, por falta de propósito, de clareza de propósito. E peguei você como exemplo, um jovem de 19 anos, que a maioria, há 10 anos atrás, o maior sonho da maioria dos cristãos com seus filhos dentro das igrejas não era que eles fossem missionários, pregadores ou pastores, era que eles fossem médicos, engenheiros, né? Então a igreja perdeu o propósito. Ela, por um tempo, ela começou a se entreter, né, com as coisas desse mundo. E a gente vê que Deus está restaurando isso. Deus está levantando um povo dentro do povo, um propósito que está abalando a terra. Amém, Jesus. E é por isso que vocês estão aqui. E glória a Deus por isso, né? A gente falou, então fica aqui essa questão desse avivamento, desse alinhamento, dessa unidade. E dentro dessa unidade que a gente vê de vocês, agora eu quero falar outro ponto também importantíssimo, que é a unidade de linguagem, né? A gente vê que esse poder de superar as diferenças e unir os talentos em prol de um único propósito. Você disse isso agora há pouco, que às vezes, e o legal do avivamento é isso, né, que a gente concorda em discordar. Eu concordo em discordar de você em alguns pontos, mas isso não vai me impedir que a gente continue caminhando juntos. Né, Wilson? É verdade. Então isso é lindo do avivamento, isso é maravilhoso. É a unidade de linguagem, né? É quando a gente alinha a nossa linguagem, superando as nossas diferenças e os nossos talentos. Então, as diferenças entre nós são muitas, mas elas nunca serão maior do que o amor de Cristo que nos une. Aí pelo amor de Cristo que transborda na nossa vida, hoje a gente consegue, eu vejo vocês estabelecendo essa unidade de linguagem. E aproveitando assim, eu gostaria que vocês compartilhassem conosco algumas experiências, né? Como é bom para quem está nos assistindo aí, como vale a pena a gente pagar o preço, né, pelo avivamento. Vocês estão aí, debaixo da bênção de uma liderança, mas unindo e formando essa visão de reino, criando, né, fortalecendo essa fibra dessa unidade de linguagem, onde todos estão juntos por o mesmo propósito, que é realmente manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Então eu queria que vocês falassem um pouco agora, talvez não é todo mundo que conheça o ministério do pastor Randy Clark, então que vocês falassem um pouco sobre isso, e falassem das experiências que vocês têm tido, né, que vocês têm visto, porque é um negócio tão... Eu fiquei muito impactado quando eu tive o primeiro contato com o pastor Randy Clark pela simplicidade, como as coisas se movem, quando o Wilson esteve aqui, é a segunda vez que ele está na nossa igreja, né? A primeira vez, a simplicidade, como as coisas funcionam, como o reino se move, e como
tem tirado o foco do erro. Porque, infelizmente, nós recebemos no Brasil o cristianismo de uma influência grega. Se você olhar na cultura grega, o centro é o homem. O homem é o centro, passa a ser o centro. E isso tem respingado no cristianismo de hoje. E eu vejo esse movimento, esse mover de Deus através da vida de vocês, desconstruindo isso. Né? Tirando o homem do centro, o centro é Jesus, o centro é Deus. Né? E de uma maneira muito simples, muito humilde e muito eficiente. A gente tem visto, né, pessoas testemunhando, não é cura, não, é milagre. É milagre. Então eu queria que vocês contassem, até porque eu acho que talvez, não sei se todos, mas vocês vêm de uma estrutura de igreja que tropeçou em algum ponto assim de tradicionalismo, de perder, né, desse centralizar do ego, e estão vivendo essa descentralização. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco disso, como tem sido aí, o que vocês têm visto, de curas, né? Algo assim que te surpreendeu. Qual foi o impacto maior que você teve, assim, porque imagina, né? Você chegar para uma pessoa, você vem daquela visão assim de que é tudo super espiritual, né? Não sei se essa seria a palavra, vocês vão me corrigindo aí. Mas de repente, de uma hora para outra, você entra num ambiente de unção, que você olha para uma pessoa, uma doença, você fala assim, seja curada em nome de Jesus. Amém. E de repente você olha para a pessoa em questão de segundo, você não estou sentindo mais aquela dor. Sim. Né? Eu estou conseguindo fazer um movimento que eu não conseguia. Como é que foi isso para vocês? Vai lá, Nicolas. O senhor estava falando sobre linguagem, né? Me lembrou ali naquela passagem da Torre de Babel, né? Que eles queriam ser como Deus, e aí Deus confundiu as línguas e houve essa separação, né? E aí eu fiz um insight aqui, e por conta do pecado, Deus teve que realmente confundir as línguas. Mas no Pentecoste, eles oraram em línguas e as línguas foram ouvidas, né? O cara que era, sei lá, de uma outra região entendeu o que foi falado, e o rapaz lá de uma outra região também entendeu o que foi falado. Então, quando a igreja se une, né, nessa linguagem do Espírito Santo mesmo, independentemente de linhas teológicas, a gente vai seguir o mesmo propósito, né? Que realmente é fazer esse avivamento. E de uma forma simples, assim, a influência do Randy Clark pessoalmente na minha vida foi exatamente o marco que virou a questão da minha igreja, na igreja da cidade, porque nós éramos de uma linha muito batista, muito quadrada, existia muita religiosidade. Então, se você no seu âmbito de congregação mesmo quer romper, né, e realmente ver esse mover do Espírito Santo, tem muitas coisas que você precisa quebrar, né, muitos altares que precisam ser quebrados antes, para depois vocês levantarem, né, os altares mesmo da presença de Deus, e aí sim esse mover acontecer. Então, vocês precisam romper com a religiosidade, precisam romper com a idolatria, né, idolatrar, por exemplo, seus pastores, seus líderes, né, aquela visão centralizada em uma só pessoa. E depois que a minha igreja se moveu nessa questão de quebrar muito essa religiosidade, também entra muito na questão da cura, né, da paternidade, a paternidade de Deus, que a gente é filho amado. Então foi essa mudança. E exatamente quando o Randy foi na minha igreja, foi, se não me engano, em 2015, foi um resumo assim, né? Ele chegou, mostrou pra gente que o Espírito Santo é real, que as curas existem, pegou a malinha dele com a equipe dele e foi embora. E falou assim, ó, digo isso, né? E deixou essa bomba assim pra gente. E aí, a partir de 2015, agora a gente em 2026, a igreja virou uma outra coisa, uma outra espiritualidade, ao ponto de a gente já adotar o termo, né, de comunidade profética, que é realmente a mesma pessoa que ministra, por exemplo, no altar, a unção que ela ministra, a forma que ela fala com as pessoas, a pessoa também que está servindo ali na recepção, abrindo a porta para as pessoas entrarem, também pode se mover nesse mesmo nível, nessa mesma unção. Então, as pessoas podem chegar na igreja e não precisa realmente ir lá pedir uma oração para uma pessoa muito específica.
ela já pode ser ministrada no estacionamento. O cara do estacionamento, quando ele fala assim, bom dia, eu acho que tem uma coisa de Deus para você. Porque eles se movem, essas pessoas se movem nessa mesma unção, nessa mesma mentalidade, nessa questão de comunidade. E aí o Randy mudou, assim, a questão da espiritualidade da igreja. E pessoalmente eu tive um encontro lá com ele. Não foi ele orando especificamente, mas foi uma pessoa da equipe dele. Ele estava muito longe, assim, tipo, muito longe de mim. Tava aquele mover, né, de oração, ele orando pelas pessoas, por cura e tal, a equipe dele orando. E aí eu vi um cara muito longe, assim. Quando ele olhou para mim, assim, eu tomei uma pancada no peito. Eu acho que eu fui uns 2 metros para trás, assim. Eu só não caí porque eu firmei, né? Senão eu ia cair. E aí eu senti, assim, uma presença muito forte de Deus. Foi uma experiência muito marcante para mim. E depois eu fui ter o discernimento, né, do que aconteceu ali, do que Deus estava falando comigo. Era Deus afirmando realmente o chamado de profeta mesmo, né, profeta de ofício. E a partir dali, vão fazer aí 10 anos, né, eu comecei a me mover muito na questão dos dons e tal, né, na questão de curas, de profecia, realmente, né. Então, realmente, o Randy fez muito para minha igreja local e também fez muito para minha vida. Então, ser aluno, por exemplo, né, da faculdade que eu, o Wilson também, o Victor são, né, faz muito sentido, porque não tem como, né, não tem como eu não seguir isso, né, porque realmente o que o cara prega é realmente Bíblia mesmo, e um cara muito, muito simples. Eu falo que se você olhar para um senhorzinho assim na esquina, assim, tomando uma tubaína, comendo um pastel, é tipo o Randy Clark, exatamente assim, muito simples, muito simples. Então, acredito que é isso. Eu tive primeiro contato com o Randy Clark em 2009. Eu vi o anúncio dele ele estaria numa igreja aqui em Barretos, e eu fui chamado pela economia, porque eu vi lá o anúncio, Randy Clark com a sua equipe de 100 americanos. Eu falei, cara, como que uma igreja consegue trazer um pregador americano com 100 pessoas, né? E eu fiquei fazendo as contas, né? Bom, só de passagem 500 mil, mais alimentação e hospedagem, cara, essa igreja deve ser muito rica. Esse foi um dos pontos que me levou ali, né? Cheguei lá se não me engano, uma quinta de manhã, e eu vi aquele senhorzinho ali de camisa gola polo, pregando, que estava dando sono, né? Ele falava sobre palavra de conhecimento, né? Eu já tinha lido aquilo na Bíblia, né? A palavra de conhecimento, que importância que tem a palavra de conhecimento para a sabedoria e tal, né? A palavra de conhecimento para você conhecer sobre as coisas de Deus, né? De repente as pessoas ali não eram pessoas eram pessoas da plateia mesmo, que começaram a ter palavra de conhecimento, e uma das pessoas que deu a palavra de conhecimento era um rapazinho que devia ter uns 14, 15 anos, e ele descreveu a dor que eu tinha no pescoço. Ele falou assim, alguém aqui que está com uma dor no pescoço, como se tivesse alguém sentado sobre o seu pescoço. Eu havia sofrido um acidente de moto uns meses antes, e essa dor me perseguia de noite. No momento que eu recebi a oração ali, a dor foi embora. Comecei a também receber algumas palavras de conhecimento no decorrer daqueles meses que se seguiram, né? Passei a ter contato com membros da equipe, né? Com discípulos do Randy Clark. Me tornei amigo, né? Um grande amigo da equipe, que é meu amigo até hoje. E durante um período fiquei afastado disso, mas no final de 2024 voltei novamente, né? Na escola de cor que teve na Central, em BH. Eu fui ali e eu falei, cara, alguma coisa está me chamando. Foi a primeira vez que eu vi o anúncio da faculdade. É importante falar sobre a faculdade, porque a faculdade, você fala assim, fazer uma faculdade é normal, mas é uma faculdade avivada, onde você tem aulas com o próprio, né, Randy Clark, com outras pessoas da equipe dele, né? E onde você vai aos eventos e você atua no time de administração. Então, é uma faculdade com residência. Como se fosse uma residência onde você vai ali, né, e participa de tudo. É importante, até depois eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a faculdade, né, porque é uma faculdade teológica, né? Exatamente, faculdade teológica com foco, né, nesse movimento de cura, carismática, né? E eu acho importante colocar isso, porque hoje a grande dor do Brasil, né, é que o nosso sistema
educativo, ele se tornou uma fábrica de humanistas, né? E aí, a gente, agora teve, em setembro do ano passado, teve o VOA aqui no Brasil, e aquilo foi uma virada, foi o início de uma virada de chave, né? E teve um ponto ali, pastor, que me chamou muita atenção, porque eu não era muito de ter visão. E num dia, quando foi num dia antes de iniciar, nós fizemos um ato profético, eu peguei o shofar, toquei o shofar. No momento que eu toquei o shofar, eu vi uma coluna de fogo gigante descendo atrás de mim. Mas era muito fogo, era uma coluna de fogo muito grande, né? E a partir dali eu comecei a ter outras visões também, e uma que e ter até nome, né? Deus me revelou o nome, até na igreja do pastor, Deus revelou o nome de uma criança que vai nascer. Deus deu para mim o nome dessa criança, eu entreguei para aquela moça ali, e eu fui usado em cura de algumas maneiras. Vou falar aqui só um testemunho, né? Eu estava com a minha terapeuta, né? E até um ponto bom para a gente falar disso, porque muitas vezes a gente tem esse preconceito, né? Eu tô com dor de dente, vou no dentista. O pastor está com dor de dente, ele vai no dentista. Ele está com uma enfermidade, lá ele vai no médico, mas ele não pode ir no psicólogo, ele não pode ir no terapeuta. Pô, gente, a gente tem essa necessidade, a gente está nesse corpo ainda, né? Nesse corpo, enfim, a gente tem essa necessidade. Tô ali, e de repente ela fala assim: Wilson, eu preciso encerrar a sessão agora porque eu tô com cólica de rim, tô tomando remédio, não tá resolvendo. Faltava 10 minutos para terminar a sessão. Eu falei: tudo bem, mas eu posso orar por você antes? Ela falou: pode orar. No momento em que eu toquei na mão dela, eu vi como um raio saindo da minha mão. E eu falei: ela vai tirar a mão, né? Mas ela não tirou a mão. Eu orei, pedindo, simples, uma oração muito simples, como o pastor disse: Deus, vem com teu poder, abençoa os rins agora, nós determinamos que toda pedra, todo obstáculo agora seja desfeito, em nome de Jesus. Como que você tá? Ela falou: melhorou. Mas melhorou quanto? Não, tô bem melhor. Tá, 0 você não melhorou nada, 10 você tá não sentindo mais nada. Ela: não, 10. Sério? Nossa, não tô sentindo mais nada. Sentou, terminou a sessão, voltei na semana seguinte, ela: não estou sentindo mais nada. Na outra semana não estou sentindo mais nada. E essa maneira que Deus faz, porque não é nós, não é por nós, é pela palavra, é pela confiança, enfim, por tudo isso. Né? Muito bom, meu, muito bom. Eu tava tentando lembrar de algumas coisas, que eu sou muito... Minha memória é um pouco falha, então eu gosto de anotar para eu não esquecer aquilo que o senhor fez, né? Eu acho que um dos pecados que nós cometemos como igreja é não lembrar das coisas que Deus fez no passado, né? Nós não podemos esquecer. O Deus que nós adoramos é o mesmo Deus do passado, que fez milagres grandiosos, né? O Wilson falou algo muito legal, que é: não somos nós, né? Não somos nós. Tem um vídeo disponibilizado para vocês aqui do canal, que é eu falando sobre os dons espirituais. Vai dar uma bagagem muito legal para vocês. Até recomendo vocês verem para ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Mas eu falo lá sobre... Eu falo que nós não temos nada para entregar. Nós não temos nada para entregar. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo. Então, nós estamos em um seminário de cura, aqui em Catiguá, e nós viemos para cá com fé, porque nós não temos o que entregar. Nós entendemos que nós possuímos o potencial do Espírito Santo dentro de nós. Então, nós vivemos na dependência daquilo que ele vai fazer. Então, não é sobre nós, é sobre o que ele pode fazer através de nós, né? É uma disponibilidade. E a partir do momento que nós nos movemos disponíveis e sensíveis, nós vemos coisas grandiosas, né? Eu lembrei de um testemunho simples, mas muito poderoso, da minha comunidade local, onde uma amiga minha me chamou e falou: meu primo, ele tá com dor de barriga. Eu falei: tudo bem. Ela falou: ora por ele. Eu fui lá orar por ele, menininho assim, pequenininho, deveria ter uns 13, 12 anos, por aí, 12, 13 anos. Falei: e aí, meu amigo, como é que você tá? Posso orar por você? Pedi pra ele estender as mãos, fechar os olhos. Eu coloquei a mão na barriga dele. Eu fui específico naquela dor, mandei aquela dor embora. A dor sumiu, né? Nós verificamos se a dor some, né? Nós não apenas acreditamos na cura, nós conferimos se aconteceu algo. E ele falou: mano, não tô sentindo nada. Eu falei: você percebeu alguma coisa enquanto a gente orava? Ele falou: eu senti um gelo muito forte na barriga. É algo que nunca tinha acontecido com ele.
Nunca tinha acontecido com ele. E, e eu falei, é uma manifestação do Espírito Santo, é algo que ele está fazendo, né? Então nós precisamos nos mover e saber o que o Espírito Santo faz. Eu lembro de um testemunho agora meu pessoal mesmo, aonde aconteceu algo que eu não tinha visto em lugar algum comigo, em um acampamento da minha igreja, há muito tempo atrás. Oraram por mim, por enchimento do Espírito Santo, e eu caí no chão, eu comecei a tremer no chão, e eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum, nem em TV. Hoje eu gosto muito de avivamento, e nos avivamentos tem alguns que foram marcados por sinais como esses, só que eu nunca tinha visto aquilo, não sabia o que era aquilo. E depois eu fui descobrir que era um sinal da manifestação do Espírito Santo. Naquele momento foi algo muito estranho para minha comunidade, tanto que depois daquele mover, quando a gente estava indo para os quartos, comendo um bolo, tomando um cafezinho, chegaram e me falaram, e aí, o que era aquilo? O que aconteceu? Aí eu falei, eu não sei, eu não sei, né? E hoje nós podemos ver sinais poderosos em pessoas que nem sabem o que é aquilo, sabe? Pessoas que são tocadas por coisas que elas nunca viram, sabe? Pessoas que sentem calor, tremores, fogo de Deus e nunca viram isso algum. Então é soberano de Deus, né? Não é influência, é soberano de Deus. Um dos milagres que eu compartilhei, uma das curas que eu compartilhei no seminário, foi uma palavra de conhecimento que eu tive, onde eu li a palavra ligamento na nossa sala de intercessão, antes do nosso culto de milagres, e eu compartilhei que eu tinha visto isso. Chegou uma moça em mim e falou essa palavra pro meu marido, tem 15 dias que ele não fica em pé, porque ele tá com o ligamento do pé com algum problema, não lembro exatamente qual que era a enfermidade, e ela pediu para orar por ele. Eu falei, tudo bem, eu vou orar por ele, mas eu vou orar pela senhora também, porque eu creio que ele pode ser curado através da sua imposição de mãos, né? Nós cremos que existe poder na imposição de mãos, né? A Bíblia nos direciona a fazer isso. Eu orei por ele, como ela pediu, orei por ela também, e eu falei ainda para ela, quando você chegar em casa, impõe as mãos sobre o seu marido, que ele vai ser curado. Ele vai ser curado. E eu não faço isso sempre, né? A gente tem muito temor por aquilo que nós falamos, né? Nós não podemos entregar algo que o Espírito Santo não disse. Nós não podemos falar um a mais daquilo que o Senhor falou. Nós não somos profetas do caos. Nós andamos na verdade. Então eu fiz algo que não é comum, porque o Espírito Santo me disse aquilo de forma muito nítida. Eu falei, quando chegar em casa, pode pôr as mãos sobre ele, que ele vai ser curado. Tudo bem. Passou 2 semanas, ela volta para a igreja com ele, com a filha deles, e ela fala, quando eu cheguei em casa, que eu fui abrir a porta, meu marido abriu a porta para mim, ele estava em pé me esperando, tinha 15 dias que ele não ficava em pé, então de forma soberana, antes dela chegar em casa, a cura já tinha chegado na casa dela e curado. Mesmo assim, ela impôs as mãos sobre o marido dela, e ele foi curado, e está curado até hoje, né? Porque nós acreditamos que a falta de fé na cura que aconteceu pode fazer com que a enfermidade volte, né? A incredulidade é uma seta, é uma porta que você abre para que a dor volte. Então, a disponibilidade de ver o Senhor fazendo nos dá essas coisas, né? Uma das frases que eu escutei que para mim virou um tesouro muito precioso e um lugar de temor e zelo por aquilo que o Senhor entregou pra gente. Eu escutei um amigo da igreja falando que Deus nos deu um dom. Nós não podemos nos tornar feiticeiros. Sim. Nós precisamos nos mover em temor e amor. Zelo por aquilo que o Senhor entregou para nós, né? É louco que Jesus fala assim, que vai chegar aquele dia e muitos vão dizer, nós curamos, nós profetizamos, né? Jesus fala, afaste de mim que eu não conheço vocês. E é louco porque a palavra não diz que eles faziam aquilo em nome de outro espírito. Não, era no nome de Jesus, era pelo Espírito Santo. Era pelo Espírito Santo. Só que Jesus não conhecia eles. Então é um lugar onde a gente precisa fluir profeticamente com fundamento do secreto, intimidade com Deus. Zelo. Tempo abençoado, né? E eu quero, assim, para nós finalizarmos aqui, agradecer vocês, mas eu quero que cada um de vocês agora compartilhe, né, o testemunho, porque é muito gostoso na Bíblia a gente explanar, pregar e ler que Jesus curou esse, que Jesus ressuscitou aquele. Mas é muito importante hoje, na nossa geração, a gente entender como que o Senhor está se movendo. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando foi a segunda vez que eu pude estar num evento que o pastor Randy Clark pregou, teve uma coisa que ele falou nesse evento lá de Ribeirão Preto, que mexeu muito comigo.
Ele falou assim, é um pecado nós como igreja não orarmos para que as pessoas sejam curadas hoje. É um pecado. Por quê? A indústria que mais fatura no mundo hoje, gente, é a indústria farmacêutica. As pessoas hoje se tornaram um centro de custo. A depressão hoje é a segunda doença do século. Então, hoje o maior problema das pessoas, o segundo maior problema, doença das pessoas, está totalmente ligado na alma. Nós sabemos que a alma é a sede das nossas vontades, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, e só Deus pode tocar na alma. Então nós vemos assim uma indústria que conseguiu enxergar isso, que fez das pessoas um centro de custo. Hoje uma pessoa aí com seus 65 anos, 70 anos de idade, ela está gastando aí quase R$1.000 fielmente todo mês, né, fora um plano de saúde, que está um absurdo, gastando com remédios. E a gente percebe que isso se tornou uma cultura, né, um aprisionamento. Como igreja, nós somos chamados, então você que está assistindo essa live, você pode, né, você deve realmente se mover em oração, orar pelos enfermos. A igreja não são as quatro paredes, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Deus que tem que se mover pelas indústrias, pelo comércio, pelas ruas da cidade, onde compramos, aonde vendemos, aonde entramos, aonde saímos. É uma coisa que eu sempre percebo quando eu estou com eles assim, né? Porque não existe santo e secular, existe o sagrado, né? É você andar nessa vida de santidade. Eu percebo assim que vocês estão sempre atentos. Chegou num lugar, eu percebo que vocês olham, Espírito Santo, tem alguém aqui? Parece que o radar, né, entra em ação. Espírito Santo, tem alguém aqui? Tem alguma palavra? Tem alguém aqui que eu preciso orar por ele? Tem alguém aqui que eu preciso entregar algo por ele? Então, essa cultura que eu acho muito legal. Eu espero chegar um tempo, em nome de Jesus, que eu já ouvi lá atrás, né, lá em 90, quando o Brasil vinha, né, Wilson, vinha numa crescente de avivamento. Eu me lembro de quantos testemunhos assim, das pessoas falando, olha, eu estava no supermercado e Deus mandou eu parar e orar por tal pessoa, e de repente você colocava a mão e orava pela pessoa ali no meio de todo mundo. Então eu acredito nesse reavivamento. Amém. Eu acredito que esse reavivamento, ele não usa terno nem gravata, ele está caminhando por todos os lugares, né? Ele é Deus puro se movendo no meio do povo. Então eu quero deixar para fechar aqui, e a gente ouvir eles, né? Deixar esse alerta para você como cristão, como igreja de Deus. O Senhor já derramou, já destrancou, já conquistou tudo aquilo que nós precisamos. O ide de Jesus é imperativo, é para todos nós. Pregar o evangelho, o ide de Jesus é para nós, orar pelos enfermos, colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Então, que a gente possa realmente buscar isso, entender isso em Deus. Queria que vocês deixassem o contato de vocês, né? Se você está me ouvindo, você pastor, eu sei que as igrejas no Brasil estão sofrendo, os líderes estão sofrendo. Entre em contato, busque ajuda como nós fizemos. Eu tive a grata satisfação na vida de conhecer o Wilson, né, desde da conversão dele, a gente é amigo, e quando eu liguei para ele não hesitou, né, tem nos ajudado, tem ajudado a nossa comunidade, e como ele fez conosco, estão fazendo, ele pode fazer com você, pode ajudar você, pode trazer esse destrancamento de Deus para a vida dos seus membros, para o dia a dia da sua comunidade. Então, queria, para terminar aqui, né, começando aqui pelo Nicolas Morgado, que você compartilhasse assim, uma cura que Deus trouxe no seu coração, e como você tem essa unção profética também, depois no final você vai fazer uma oração, né, por todo mundo que está aí. E o desejo do nosso coração é que realmente venha o reino de Deus, né? Seja manifesta a vontade dele. Amém. Que o nosso coração esteja misturado com o coração de Deus, até que nada mais nos importe. Sim. A coisa mais importante da nossa vida seja cumprir o chamado, a vontade do amado da nossa alma. Que o mundo está precisando.
As pessoas estão precisando. Bom, eu vou compartilhar um testemunho que foi ali no próprio VOA mesmo. Eu acredito que foi no último dia. Esse último dia, né, para explicar para vocês, a gente tem uma escala, né? Então, tem dia que a gente está escalado para servir, tem dia que a gente não estava. Esse dia não estava escalado, né? Mas como um bom fominha do profético, eu sempre estava ali, né, fazendo algumas coisinhas e deixando fluir mesmo, né? Porque esses ambientes que a gente frequenta são ambientes muito propícios para a gente refinar os dons, sabe? De realmente arriscar e é um ambiente seguro, porque se a gente tudo bem, a pessoa é crente, vai falar assim, amém, tudo bem, mas geralmente a gente costuma ser muito assertivo naquilo que a gente faz, né? Com muita humildade, com muita mansidão, com muito amor no compartilhar. Então, isso é bem importante. Então, eu estava num dia que não era minha escala, mas o Randy tinha chamado lá todo mundo para entregar a palavra de conhecimento. Então, as equipes lá estavam entregando as palavras de conhecimento. Daí ele deu um direcionamento para a equipe subir para o mezanino, né, para um hall superior ali. E aí tava uma confusão assim na hora para organizar a fila, né? Eu falei assim, tô aqui já, tô com o crachazinho aqui, vou ajudar a organizar, né? Eu tava ajudando a organizar e tal, e o pessoal tava indo subir para receber a oração, né, por palavra de conhecimento. E aí chegou uma mulher, assim, moço, tava chorando, assim, chorando, desesperado, assim, mancando. Moço, moça, eu recebi a palavra de conhecimento, é para mim, mas eu não consigo subir lá, não consigo, eu tô com muita dor. O que que eu faço? O que que eu faço? Aí tinha um tradutor do meu lado, assim. Eu acho que esse testemunho eu não contei pra vocês. Tava um tradutor aqui do meu lado, e aí o tradutor olhou pra mim e falou assim: ora você. Aí esse ora você gerou um gatilho em mim, assim, na hora, que é uma manifestação do dom, que também é o dom da fé, dom de fé. Então ali eu senti uma fé assim excepcional para orar por aquela mulher. E ali fiquei orando por ela, né? Falei, tá bom, vou orar por você. Comecei a orar por ela. Comecei a verificar, ela começou a testar. Então, assim, o problema dela, né, para ser mais específico, ela teve um tumor, alguma coisa assim na parte do joelho e comprometeu o menisco na fíbula. Então ela não conseguia colocar o pé no chão. Não conseguia andar direito. E aí ela começou a testar assim, não, mas tá com dor, e a gente fui orando. Há um momento que ela já começou a firmar o pé, daí ela, opa, começou a firmar o pé, legal. Aí depois, orei mais um pouquinho, agora a testa. Aí ela começou já a firmar mais o pé, daí a fé dela também cresceu com isso, ela viu que Deus estava se movendo, então, às vezes a cura é instantânea, mas a cura às vezes é progressiva para aumentar a minha fé e a fé dela. E essa fé é a medida certa para que aquele milagre aconteça. Então, eu fui fiel a essa palavra, fiel ao dom de fé ali gerado na hora, no ambiente, e aí ela começou a firmar o pé, daí depois eu olhei mais um pouco, aí ela começou a dar uns pulinhos assim, pulou e ela ficou alegre, não, mas ainda tá um pouquinho com dor, Enfim, foi 10, 12 minutos ali orando por ela, ao momento que ela falou assim, não tem mais dor? Então você vai testar comigo. Tá pronta? Tô pronta. E aí a gente pegou assim, saiu correndo na frente de todo o povo que tava, sabe? Todo mundo tava sentado ali, a gente saiu correndo, disparado assim. E o Randy, ele tava assim, falando, né? Ele tava falando, dando os direcionamentos. Aí o Randy viu a gente correndo assim, e ela correndo, aleluia, chorando. Daí ela correu, firmou o pé. Ali na hora, Deus fez um milagre criativo mesmo, porque depois eu fui pesquisar o que era esse problema e não tem como a pessoa pode até colocar o pé, mas ela não consegue andar. Então, assim, Deus reconstituiu o joelho e reconstituiu a fíbula dela e o menisco também. Glória a Deus. Nessa oração. Então, foi algo assim surreal para mim de testemunho. Assim, acho que o milagre criativo que mais encheu minha fé
Mas o testemunho em seguida, para mim, foi o mais importante, porque depois que eu orei por essa mulher e fiz essa corrida com ela, e dei aquela volta olímpica, assim, para testar mesmo o milagre, saiu um pai com uma filha. E ele queria também receber a oração. Ele falou assim, eu não preciso subir lá em cima, não. Ora por minha filha. E a filha dele tinha 12 anos, se não me engano, 10, 12 anos. Ele, assim, muito emocionado, não, ora por minha filha. Eu vi que aconteceu aqui, então eu tenho fé que o Senhor vai curar minha filha. Daí ele falou assim, perguntei, né, qual que é o problema da sua filha? E ele falou, a minha filha tem metástase. Ali me quebrou. Ali, assim, me quebrou, assim, de uma maneira, toda vez que eu lembro disso, me quebra por dentro, porque quando a gente lê a Bíblia e vê, o versículo diz assim, né, e Jesus teve compaixão deles, e orou e curou. Aquele momento, Deus estava me ensinando de que a minha oração por cura e pelas pessoas deveria ser carregada antes de compaixão. Ele estava me ensinando a ter essa compaixão pelas pessoas, para orar por elas. Não só para somar mais um testemunho de cura, mas para amar as pessoas antes. E eu fiz uma oração com ela, com o pai dela, assim, eu me emocionei, ela me emocionou, e a gente se emocionou ali. Foi a oração mais verdadeira que eu fiz na minha vida, e a oração que eu senti mais compaixão por uma pessoa na minha vida toda. Eu não sei se ela foi curada, de verdade, não sei se foi curada, mas eu orei com tanta fé, tanta esperança, tanto amor ali, que eu falei, cara, eu acredito que ela foi curada ali na hora, sabe? Então, foi essa sequência de fatos, assim, que realmente me mudou por dentro, né? E já, assim, de bate-pronto, fui orar por uma outra pessoa com sequelas de qual que é aquela doença que a pessoa se esquece? Alzheimer. Isso, de Alzheimer, com sequelas de Alzheimer. Então, com sequelas de Alzheimer. Então, assim, a gente entra nesses ambientes para a gente ser refinado, confrontado. Então, não é só mais um testemunho de cura para você contar numa roda de amigos, não. É sobre amar as pessoas. Enquanto você ama as pessoas, os seus dons, aquilo que o Senhor colocou na sua mão, são empoderados, sabe? Com realmente uma medida maior de Deus, do Espírito Santo, para que realmente aquele amor que você tem ali se manifeste em um sinal. Então, essas três situações, assim, foi o que me marcou mesmo o ano passado no VOA. Seu contato? E o meu contato fala com o Wilson. Ele é o empresário aqui. Não, não sou empresário. Não tem empresário, não. É o líder do empresário, não. É o líder, é o manda-chuva. É o manda-chuva. Pode falar. Meu contato ali no Instagram é @NicolasMMart. Só me procurar ali que pode falar comigo. Gente, só um pouquinho antes do Wilson falar, eu acho que Deus está movendo através desse vídeo que você está assistindo. Então, se você está doente, está com um tipo de enfermidade, que a sua fé seja ativada agora, tá? Em nome de Jesus. E no final aqui nós vamos estar orando e nós cremos que o Senhor vai te curar aí onde você está. Se você conhece alguém que está doente, desenganado, entre em contato com ele, com ela aí, manda esse vídeo, tá? E daqui a pouco nós vamos estar orando no final também. Convida essa pessoa para estar com você, para estar com a gente nessa oração. Eu tenho certeza que Jesus, que tem operado milagres, nós ouvimos aqui através da vida do Nicolas, vamos ouvir através do Wilson, um testemunho também, vamos ouvir um testemunho através do Victor. Esse Jesus vai te alcançar aí onde você está e vai te curar também em nome de Jesus. Hoje é o dia da sua cura, né? Hoje é o dia do seu milagre. O meu contato é Wilson Carlos Ferreira 1 ou PR Wilson Ferreira. No Instagram, Wilson Carlos Ferreira 1 e no YouTube, PR Wilson Ferreira. Eu quero contar um testemunho aqui que aconteceu no VOA também, né? Eu fui ajudar ele a orar pelas pessoas. Eu orei por uma moça, ela estava com dor no útero, né?
E o Senhor, e aí o interessante da oração é fazer uma entrevista, perguntar sobre algumas coisas e também estar atento às impressões que o Espírito Santo vai te dar. E o Espírito Santo me deu uma impressão ali sobre falta de perdão, né? Perguntei sobre relacionamento com os pais, com a mãe e tal. Ela falou, não, normal, já tive algumas coisas, já perdoei, já, tudo. E eu falei assim, mas lembra de alguma coisa da infância, ali com 12, 13 anos? Isso daí, tudo pelo Espírito Santo, né? Ela fez assim, lembrei. Ela tinha marcado uma viagem, né? O pai tinha autorizado, a mãe não tinha autorizado. E a mãe foi e retirou ela de dentro do ônibus, quando ela já estava né, com os coleguinhas lá. E através dessa lembrança, ela liberou perdão para a mãe. E o que Deus me mostrou é que aquela falta de perdão estava impedindo que ela gerasse filhos espirituais. Por isso o útero. E aí ela me procurou 10, 15 minutos depois e falou, cara, a dor passou.